Hora da Beleza, oferecimento. ATP, a moda que você veste, com 2 lojas em Nova Friburgo, em Olaria, na Rua Presidente Vargas, 55, e no centro, na Rua D'Angela Ginestra, 56 e 58. E Bramil Supermercados, sempre pensando em você. O Hora da Beleza está começando e o programa hoje está sensacional. Entrevista com Marcele Dark falando tudo sobre decoração de bolo e um momento tão especial que é a festa do seu filho. Bate-papo com o Dr. Luiz Fernando falando sobre como proteger o seu filho nesse verão. E ainda vamos mostrar um evento de análise capilar que aconteceu na Perfumaria Império da Beleza. Tudo isso aqui agora no Hora da Beleza que está no ar. Você fica perdido quando o assunto é a festa do seu filho? Logicamente, você quer o bolo perfeito, a decoração perfeita e a festa perfeita. Então veja essa matéria. Hoje estou na casa de uma das boleiras mais conceituadas aqui da nossa cidade. E eu vou entrevistar a Marcele Dark, que estará mostrando para vocês algumas decorações e matando a curiosidade do papai e da mamãe que está preparando a festa do seu filho. Tudo bem, Marcele? Prazer estar aqui. Prazer é todo meu, muito obrigada pelo convite. É um prazer você estar aqui na minha casa com a sua equipe, porque você, para mim, hoje representa os olhos dos meus clientes. Que ótimo. Marcele, antes de mostrar essas decorações que você fez, vamos falar um pouquinho de você. Por que você escolheu essa profissão? Eu iniciei nessa profissão através de um desemprego que eu tive e eu não queria voltar para o meu antigo ramo, que eu trabalhava na confecção antigamente, mas eu sou uma pessoa muito agitada para ficar sentada numa máquina costurando. Então eu busquei assim novas formas de me reinventar no momento de desemprego que eu tive. Então busquei fazer alguns cursos e me apaixonei pela confeitaria. E quando você começou diretamente com os bolos ou você começou com trufas, doces? Não, eu comecei com coisinhas pequenas, trufas, como você falou, cupcakes. Aí depois eu fui aprimorando, melhorando as técnicas, porque não é fácil. A gente pensa que é fácil fazer um bolo, mas é bem complicado. E Marcele, a maioria das festas acontece no fim de semana, né? O que acaba, às vezes, tomando muito seu tempo. Como você lida com isso? Hoje em dia a gente está um pouco mais acostumado, a gente consegue dividir bem o nosso tempo, realmente a gente abre mão de muitas coisas para trabalhar nesse ramo, porque tudo realmente é final de semana. A gente realmente assim, não é fácil nesse ramo porque você deixa abrir mão dos seus finais de semana, de festas, com família, com amigos e principalmente do sono, porque muitas das coisas são feitas na madrugada. As pessoas que estão do lado de fora não imaginam a correria e o cansaço que é estar do lado de cá, né? Mas acaba que você realiza sonhos também, porque tem crianças que sonham com o tema, com aquele bolo perfeito, não é isso? Sim, eu recebo bastante foto, eu fico muito feliz quando as mães dão esse feedback com a gente, manda foto já com o bolo partido, dizendo que a criança amou a decoração e os convidados gostaram muito do bolo. Isso pra gente assim, é um grande incentivo. Para você que já está há bastante tempo na carreira, na profissão, quais são os pontos positivos e negativos? O negativo, como eu tinha falado, é a questão do tempo, porque a gente abre mão realmente do sono, do tempo em família, de festas, finais de semana. Mas ao mesmo tempo, assim, é prazeroso, porque quando se faz com amor, porque eu amo essa profissão, eu me apaixonei de uma forma assim que é inexplicável, porque a gente lida com famílias e eu amo lidar com pessoas. Então a gente entra no lar das pessoas através do nosso bolo, a gente pede a Deus para estar abençoando aquele lar, aquela família, aquelas crianças, e a gente sente esse retorno, esse carinho. Isso é muito bom. Lidando com famílias, com amor, com emoção, né? E com criança, que é o principal e é o melhor. Eu sei que você fez muitos cursos, né? Você se especializa até hoje, né? Sempre quando surge um curso novo. Todos eles foram feitos aqui em Friburgo ou você fez curso fora? Todos eles foram feitos aqui em Friburgo, com professores às vezes que vieram de fora. Eu comecei o meu curso com a professora Sandra Freitas, ela é do Rio, e a gente se tornou muito amigas, a gente troca ideias pela internet até hoje, alguma dúvida ela me ajuda. Friburgo, infelizmente, é bem carente de cursos. Hoje em dia tem alguns cursos gastronômicos, né, que eu terminei agora uma faculdade na Cândido Mendes, tem uma outra faculdade agora também aqui em Friburgo, acho que é Gourmet, né, também, que está ajudando muito
muitas pessoas, mas em termos de cursos menores, é bem complicado ainda Friburgo, é bem carente. Você não trabalha só com bolos, trabalha com personalizados, salgados. Hoje você quase que completa a festa, né? A realização do sonho do papai e da mamãe. Fala um pouco pra gente sobre isso. Então, no ano passado, a gente trabalhou praticamente o ano todo. Nós ficamos assim, apesar de felizes, bem sobrecarregados, porque graças a Deus a procura tem sido assim, tremenda. A gente teve que abrir mão dos personalizados que você estava citando, que realmente a gente fazia do convite ao bolo. Por quê? Para a gente não perder a qualidade, porque a minha prioridade são os bolos, porque eu amo fazer os bolos. Então eu tive que abrir mão das lembrancinhas para poder me dedicar mais, aprender mais, trazer novidades para Friburgo, que tem muita coisa bacana para trazer e que às vezes a gente não tem oportunidade por falta de tempo. Então agora, esse ano que a gente está começando a reorganizar a agenda, trabalhar melhor com a agenda, porque a gente tem que dividir todo o nosso tempo. Não é fácil trabalhar com cozinha, porque a gente perde ali o dia todo e vara a madrugada. Então se a gente não tiver uma disciplina, uma organização, fica bem complicado, mas é tão gostoso trabalhar, a gente não vê o dia passar, não vê, é muito bom. Porque não é só fazer, né? Tem a parte de limpar, de organizar, né? Suja, limpa tudo de novo. Então é toda uma correria, um processo. É uma correria, assim. A minha grande dificuldade hoje, pelo tamanho que tomou essa proporção do nosso nome, do bolo, são eu entrar em contato com as clientes, porque as clientes, elas falam muito pelo Zap. Eu não tenho muito tempo para digitar, porque a cozinha toma muito nosso tempo. E eu trabalho muito com as mãos na cozinha. Então, chega finais de semana, teve, por exemplo, um sábado que a gente fez mais de 20 bolos. Imagina 20 bolos de você apertando o saco de confeitar. No final do dia, você não tem mão. Eu não tenho condição de digitar. Então, eu sempre peço às clientes que puderem ligar. Para mim, é muito mais fácil. Mas eu entendo que as pessoas têm aquele hábito e querem um retorno imediato. Esse imediatismo que eu ainda não estou conseguindo fazer, mas eu tô me esforçando. Mas eu acho que a gente vai chegar num ponto legal. Eu ia perguntar qual bolo você mais gosta de fazer. Qual seria? Chantilly, glacê? Eu gosto, assim, no geral. Porém, o chantilly te possibilita criar mais, na minha opinião, né? Que cada profissional caminha para uma área. Gosto muito do bolo de pasta americana, gosto muito da modelagem, mas eu acho que você trabalhar com bico de confeiteiro, eu acho que isso traz aquela raiz da confeitaria. É o que eu me apaixonei por isso. Pela raiz, aquela coisa antiga. Eu busco receitas antigas para trazer, porque, por exemplo, as minhas clientes mais assim, senhoras, gostam sempre do tradicional. Doce de leite com ameixa e o coco com abacaxi. Então eu busco esses sabores antigos que a juventude de hoje em dia muitas vezes não conhece. Acho até que é ruim, né? Mas assim, eu busco estudar, lembrar as coisas. Eu lembro muito da minha infância, como que era o glacê, como que era o bolo. Não existia antigamente a pasta americana, então eu me apaixonei mais pelo chantilly. Falando em correria, já chegou a virar noite fazendo bolo? Sempre, todo final de semana. De sexta para sábado, de sábado para domingo, a gente não dorme, né? Trabalha muito. E o mais engraçado é que assim, eu fico on direto, porém trabalhando, não fico na internet, mas as clientes veem que eu tô on de madrugada, às vezes é 2, 3 da manhã, as clientes me chamando, Marcela, eu quero encomendar bolo. Gente, eu não respondo, você desculpa, porque senão não tem condição. Mas assim, a gente ri com isso, porque a gente vê assim, gente, elas não dormem, né? Mãe não dorme, né? Vai planejar a festa do filho e fica com aquela ideia na cabeça, porque pro pai é só um bolinho. A mãe já pensa naquela mega festa. E a gente vai assim, bandeirando. E assim, o mais gostoso também são quando os clientes vêm na minha casa. Eu adoro fazer esse contato com as famílias direto, conhecer, fazer amizades. Essa minha profissão me proporciona isso. Então, isso é muito bacana. Então é isso, gente. Tá vendo a correria e a vida de boleira, né? Marcele preparou algumas decorações aqui pra gente. Vamos acompanhar? Gente, que mesa linda, né? Espetacular, olha só. Uma árvore dessa, bem trabalhada, olha só que perfeita. Marcele, você preparou esses bolos aqui pra gente? Fala um pouquinho de cada um.
Então, eu quis trazer para você um pouquinho do que eu faço, né? Um bolo diferente, para poder explicar até para os clientes como que a gente trabalha. Esse aqui é um bolo que eu fiz diferente, que é uma árvore de Natal. Ele é todo de chantilly, né? Ele tem camadas de bolo assim colorido, que eu fiz verde, para ficar bem bacana. Não é um tipo de bolo que eu indico para uma festa assim para atender os convidados, porque eu costumo falar para as mães o seguinte: é um bolo decorativo, porque é um bolo que dá uma aparência bonita na mesa, porém não dá muitas fatias, então é um bolo totalmente diferente de um bolo de corte. E esse daqui é um bolo de pasta americana, né? Ele tem assim a blindagem de ganache, que eu fiz esse de ganache. Geralmente eu não uso ganache, eu uso glacê mármore, que é um glacê antigo de açúcar. Como eu falei, eu gosto de coisas mais antigas. Mas esse eu resolvi fazer de ganache, até para trazer modernidade pro bolo, que é o que estão se usando agora. Os cupcakes também, que saem bastante aqui da gente, né? Com motivo natalino. E aqui eu fiz para você depois poder experimentar, que é um pouquinho do recheio, um recheio novo que eu tô trazendo pro ano que vem, que é um recheio de creme de laranja com chocolate, que é maravilhoso. Depois você me diz se você gostou. Então é um pouquinho disso que eu trouxe para você, né, para mostrar para os clientes como que a gente trabalha. Mas dentro do que a gente trouxe, tem muitas outras coisas que a gente pode estar brincando na confeitaria, e eu amo, é muito bom. Vocês viram que eu vou sair da dieta hoje, né? Não tem nem o que dizer aqui dessa mesa. E quanto tempo mais ou menos você leva para cada bolo desse aqui? Então, às vezes a pessoa liga: eu quero um bolo para amanhã, por favor. Não tem como, gente. Porque da forma, assim, eu vou falar do meu trabalho, né? Cada profissional trabalha de uma maneira. A massa que eu preparo não é massa pronta. Eu faço tudo. Começa pelo ovo, pela manteiga, pelo açúcar. Então é tudo caseiro. O recheio é todo caseiro. Não uso nada industrial. Então isso requer tempo de descanso, porque eu faço a massa. Ela tem que descansar. Então, de véspera eu já começo todo o meu trabalho. Eu faço tudo fresco. Então, se eu for fazer um bolo hoje, por exemplo, ontem eu já fiz a massa e o recheio, tem que descansar à noite para eu poder preparar o bolo, para poder fazer. Então isso me requer no mínimo de 2 dias. Isso é para um bolo simples de chantilly, né? E o de pasta americana aí que leva um pouco mais de tempo, porque dependendo da modelagem, tem bolo que a gente já trabalha uma semana antes, porque as peças têm que secar. Que há também um grande assim, problema na nossa cidade, que Friburgo é muito úmido. Pode estar um tempo até gostoso, um clima bom, mas a umidade do ar impede as peças de pasta americana secar. Então eu preciso de tempo mínimo de 1 semana para bolo de pasta americana. Você falando do seu trabalho, a gente já tira uma ideia também que o material ser de qualidade também tem grande importância. Aí é fundamental. Às vezes a cliente liga, faz o comparativo com uma outra profissional em relação a preço. Isso é complicado porque cada profissional também trabalha com um produto diferente. Eu não abro mão da qualidade. Eu sei que às vezes o produto é um pouco mais elevado, mas porém a cliente pode ter certeza que vai estar levando o melhor aqui da nossa confeitaria. E dos bolos que você faz, contando de chantilly, glacê, pasta americana, qual mais pedido? O de chantilly, porque eu faço muito bolo até de andares de chantilly. E agora com a moda do bolo espatulado, né, até para casamento a gente está trabalhando essa parte do chantilly, fica tão bonito e fica um bolo mais gostoso. Porque na verdade Friburgo ele tem assim um hábito, o bolo molhadinho, que na verdade não é um bolo, é uma torta. A gente vende uma torta grande, que a gente chama de bolo, né? Porque o bolo mesmo é um bolo seco, mais sequinho. Então a gente tem por hábito gostar de um bolo mais molhadinho, então eu sempre aconselho o bolo de chantilly, porque pasta americana a gente tem um limite, que a gente pode molhar até certo ponto, porque a pasta americana ela é de açúcar, não combina com umidade. Então também são detalhes que às vezes o cliente não sabe, aí traz uma ideia pra gente que às vezes não combina com a realidade de como faz aquele bolo. Então a gente tem que ter muita responsabilidade, muito cuidado para poder explicar isso para o cliente, o que é possível e o que não é possível dentro do sonho dela. Marcele, você trabalha com bolos de andares, 2, 3, né? Casamento principalmente as pessoas pedem bolo de 2, 3 andares. Você também faz bolo para fora, né? Você acabou comentando comigo que também faz bolo para fora de Friburgo. O que você tem a dizer sobre isso em relação a Friburgo e fora? Tem algum tipo de problema em relação ao transporte do bolo?
Sim, a nossa preocupação com o transporte é muito grande, porque é muita responsabilidade. Eu tenho muito cuidado e carinho, principalmente com casamento, aniversários de 25 anos de casamento, 15 anos, porque são festas assim únicas. Porque o aniversário assim mais comum que a gente costuma falar, todo ano tem. Então, se não é para acontecer, lógico, nenhum problema, mas se porventura alguma coisa acontecer, tem o próximo ano e todo mundo tá feliz e vida que segue. Mas em relação assim a bolos de tamanha importância como casamento, eu tenho os meus cuidados que eu gosto de passar para os clientes, porque a nossa cidade é um diferencial. Friburgo é muita curva, muito morro, muito buraco, muito quebra-mola. Então, todo esse respaldo, a gente tem que ter uma segurança para passar isso para o cliente, que muitas das vezes eles não pensam nesse detalhe. Não é só fazer o bolo lindamente, né? Ele tem que ser gostoso. Quais os recheios que você trabalha? Olha, a gente trabalha com muitos, são muitas opções, mas os que mais saem pra gente, que é aquele tradicional que eu falei com você, doce de leite com ameixa, com coco, tem o coco com abacaxi, o baba de moça com coco sai muito, agora o da moda é o ninho com morango, que é maravilhoso, sai bastante, o tradicional chocolate, a gente trabalha muito com cremes, tem creme de nozes, creme de morango, creme de abacaxi, agora a gente está entrando com creme de laranja, e a gente ano que vem quer entrar assim com mais novidades de recheio que a gente está testando. A gente não faz nada sem testar, se não ficou bom, não coloco para vender. A gente vai elaborando, vai trabalhando, vai modificando até ficar assim perfeito para que todo mundo goste. Decoração de bolo é meio que tipo decoração de unha, né? Tá sempre surgindo uma novidade, você adora, que eu sei, né? E quando os pais chegam aqui para trazer, para fazer um bolo, fazer um pedido, eles já chegam com uma decoração geralmente pronta, a maioria, ou a maioria chega aqui cheio de dúvidas, não sabendo o que fazer e jogando para você? Não, a maioria vem com a ideia pronta, por incrível que pareça. E muitos pais, tá, colaboram com isso. Impressionante como os pais estão se integrando a essa coisa de festa, que antigamente era só trabalho da mãe, né? Mas muitos pais até gostam dessa parte. É uma pena, assim, que a maioria não deixa criar, e que eu amo criar. Quando chega um cliente para mim e fala assim, Marcele, o tema é esse, a cor é essa, se vira. Eu amo, porque aí eu coloco em prática tudo aquilo que eu aprendi, técnicas novas, novidades que no Rio de Janeiro bomba tudo, São Paulo bomba tudo, Minas, então eu tô sempre antenada, mas dificilmente eu consigo introduzir isso aqui em Friburgo. Quando eu tenho oportunidade eu coloco, mas geralmente a mãe já vem com tudo pronto pra gente. Você já teve aquele pedido louco de bolo, assim, inusitado, engraçado, que você pensou assim, não dá pra fazer esse daí não? Tem. O mais comum são os bolos assim muito altos, que são, como eu falei, na nossa cidade tem que ter muita responsabilidade, não dá para fazer pela altura. Eu prefiro não arriscar e a pessoa ter um bolo perfeito na festa. Mas tem aqueles outros bolos que são assim bolos mais íntimos, sensual, aqueles bolos assim que às vezes não dá para fazer ou que é apologia, alguma outra coisa, e que a gente não trabalha muito não caminha muito por esse lado, mas assim, tem muito pedido inusitado. Você faz festa de 1 ano em diante. Então você já chegou a pegar crianças com mãe, pais, fazendo bolos de 1 ano, 2, 3 e seguindo consecutivamente, faz até hoje? Sim, a gente tem bastante clientes que se tornaram amigos. Eu não vou citar nome porque elas vão me matar se eu falar o nome de uma, mas a maioria dos meus clientes eu acompanho desde o chá revelação. Aí vem o chá revelação, vem o aninho, vem 2, aí vem aniversário do pai, da mãe, da avó e fica já a família toda. E eu amo tudo isso porque a gente tem um contato, mesmo quando a pessoa não quer bolo, me liga, Marcele, que bolo lindo você fez esse final de semana, ano que vem sou eu. Então esse feedback com o cliente ele é muito bacana, eu amo. Marcele, é importante a gente estar falando dos pais, porque os pais querem sempre o melhor, claro, para a festa do filho. Como você lida com essa procura, que é demais, né? Porque você também tem uma vida, tem seus filhos, tem sua família. Como você lida com isso? Você consegue se organizar, tá dando um jeitinho? Então, esse ano sim, ano passado a gente se atrapalhou bastante, até pela pouca experiência, tem 3 anos só que a gente está nesse ramo. E esse ano passado para esse ano foi o ano que mais tem bombado pra gente, então a gente está aprendendo a lidar com toda a agenda. Mas esse ano a gente conseguiu sim, a gente conseguiu tirar dias de folga, que geralmente é na segunda-feira. Terça-feira a gente tira para fazer a compra da semana, que eu gosto de comprar tudo muito fresco, tudo muito assim, de acordo mesmo, para não haver desperdício, para não estragar nada. Então a gente tira terça-feira para isso, e de quarta-feira em diante que a gente costuma pegar o bolo, trabalhar com as festas, fazer desmodelagem, essas coisas assim. Em relação à família,
é um pouquinho mais complicado, porque eu já deixei de fazer muitas coisas com os meus filhos pela responsabilidade que eu tenho com os clientes, mas graças a Deus meus filhos assim, entendem muito o trabalho, eles nos ajudam, nos apoiam, então esse apoio da família é fundamental. Meu esposo está comigo, meus filhos trabalham comigo, então isso para mim é um ponto muito positivo e a gente está aprendendo, né, a cada dia a se organizar, mas a gente está conseguindo sim manter uma agenda bem bacana. A sua agenda está sempre lotada, inclusive de dezembro já fechada. Você pensa em aumentar a equipe, mudar o local? Sim, a gente tem esse pensamento de crescimento, mas a gente tem muito cuidado, cautela, porque a gente prefere trabalhar no limite, para que tudo saia perfeito. Porque não adianta também você querer abraçar o mundo e cair a qualidade, perder aqueles seus jeitos de fazer, esse contato direto com os clientes, qual eu valorizo muito. Mas a gente pensa assim, em crescimento, a gente já sente essa necessidade, a gente pensa em como montar uma equipe, buscar profissionais que buscam a mesma linha de trabalho que a gente tem, mas eu acho que a gente vai conseguir. Eu acredito que para o ano que vem a gente já tem alguns planejamentos e a gente está estudando, né? Porque tem toda assim, uma logística, são pessoas, são locais, tipos de trabalho, qual vai ser o tipo de divisão que cada um vai fazer. Então assim, é bem complexo, não é tão simples, porque envolve pessoas, como eu falei, a gente lida com pessoas, com famílias e com alimento, eu tenho muito cuidado com isso. Eu sou muito enjoada com limpeza, com as coisas muito frescas, porque a gente está oferecendo para uma outra família algo para comer. Então eu tenho muito cuidado com isso, então a gente, pensando nesses cuidados, a gente está indo com cautela, mas a gente tem plano sim de crescimento. E qual o seu sentimento hoje de ter o seu nome reconhecido aqui na cidade, né? Porque no Facebook a gente só vê Marcele. Qual o seu sentimento? Olha, eu fico muito feliz. Eu confesso para você, humildemente, gente, não esperava por isso. Porque quando eu comecei, né, como eu falei, eu estava desempregada, a gente quer trabalhar para sobreviver. Eu quero fazer algo que eu goste, mas que dê para eu manter a minha casa, a minha família. Mas assim, conforme as coisas vão acontecendo e você vai estudando, e você vai aprendendo, e vai crescendo, e seu nome vai sendo falado, você fica assim, gente, tá acontecendo alguma coisa diferente. Então esse é o reconhecimento de todo esforço, horas sem dormir, trabalho e qualidade que a gente tem buscado. Assim, eu escuto muitos clientes, sabe? Sempre deu certo? Não, a gente falhou muitas vezes, né? A gente erra, a gente aprende errando, mas as poucas vezes que eu errei, eu aprendi muito, que com certeza eu não fiz mais. A gente aprende, a gente não agrada todo mundo, a gente também tem que ter essa maturidade. Não é porque você faz um bom trabalho que você agrada a todos, né? Porque seres humanos pensam diferentes, têm gostos diferentes, mas assim, graças a Deus, a grande maioria nos abraçam, gostam dos nossos produtos, brigam comigo, eu não quero saber, você arruma a vaga. E eu tenho que me virar e arrumar a vaga. Às vezes dá certo, às vezes não, mas eu estou muito feliz com toda a repercussão. E eu acredito que isso seja assim, fruto realmente de um bom trabalho. Com certeza, parabéns pelo seu trabalho, tá? Porque ter reconhecimento não é só ter dinheiro, né? Tem que ter caráter, tem que ter trabalho, tem que ter força, dedicação, criatividade, que é o que você tem. E obrigado por ter recebido a gente aqui na sua casa. Eu que agradeço o carinho sua, da sua equipe. Eu estou muito feliz pelo convite. Eu queria desejar uma mensagem para os meus clientes, pode ser? Eu queria desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo abençoado, um 2019 assim tremendo para todas mesmo de coração. Obrigada por nos acompanhar durante todo esse ano, porque vocês são nosso patrão, né? A gente costuma falar assim, então vocês são o nosso termômetro e através de vocês eu mantenho a minha casa, a minha família, a gente sobrevive disso. Então assim, a gente é muito grato por todo mundo mesmo, que todos se sintam abraçados e abençoados aí. E obrigada, tá? Pelo carinho, pelo convite. Obrigada mesmo. Nada, e agora é claro, né, que a Marcele vai partir essas maravilhas com aqui, porque a gente está curioso em saber como é que tá essa árvore de Natal por dentro.
muita perfeição, a Marcele arrebenta, como sempre. Marcele, um beijo pra você e toda a sua família. E você que tá em casa, pega um suquinho, uma aguinha, porque o intervalo é rapidinho. Venha fazer parte do Celeiro Loja Colaborativa, um espaço reservado para você, microempresário que quer alavancar o seu negócio. Aqui no Celeiro Loja Colaborativa, seu produto ganha mais visibilidade. Aluguel de espaços com um preço que cabe em seu bolso e sem burocracia. O que está esperando? Venha fazer parte do Celeiro Loja Colaborativa. Seu negócio no lugar certo. Rua Vicente Sobrinho, 234, Olaria. Telefone 997-22-0278. Procurando acessórios femininos? Venha para a Intimidade Secreta. Trabalhamos com a linha completa de Ruby Rose, batons, sombras, toda a linha de pincéis, iluminadores, corretivos e kit necessaire. Intimidade Secreta, Rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria. Telefones 3512-2365 ou 99943-6653. Intimidade Secreta, você mais bonita. Quando o assunto é sobrancelhas, a confiança na qualidade realmente importa. Pioneiro na cidade de Nova Friburgo em microblading fio a fio hiperrealista. Contamos também com cabelos e unhas. Estúdio Bela Alves, você mais bela. Rua General Osório, 232 Centro, no coração de Nova Friburgo. Belezap 981558857. Facebook Estúdio Bela Alves. No verão, você cuida mais do seu corpo. No outono, você fortalece o organismo para a chegada do inverno. No inverno, aparece aquele resfriado e você trata logo de curar. Na primavera, o importante está na sua beleza. Agora, se você viver todos os dias, as 4 estações do ano, melhor mesmo é contar com a farmácia Estação Saúde. Aqui você tem tudo o que precisa para cuidar da sua saúde o ano todo. Farmácia Estação Saúde, valorizando a vida, sempre. Venha mostrar o seu talento na Mil Cores Artes curso de pintura, tela, tecido, cerâmica, madeira, entre outros. Mil Cores Artes, Avenida Júlio Antônio Tuller, 145, Sala 106, Olaria. Telefones 2521-2222 ou 99701-5609. Restaurante Papa Quilo, ambiente acolhedor, aberto todos os dias de 11 às 15 horas, inclusive nos feriados e fins de semana. Também fornecemos quentinhas além do prato comercial. Temos ainda o melhor churrasco de dar água na boca. Venha nos prestigiar com a sua preferência. Restaurante Papa Quilo, comida com gostinho de quero mais. Shopping Roseral, Rua Doutor Jorge Eljaque, Loja 15. Telefone 99893-9962. Restaurante Papa Quilo. Termômetros em alta combinam com praia e piscina. Vejam as precauções que garantem a saúde e a segurança dos pequenos nesse verão. E é sobre isso que eu converso agora com o Dr. Paulo Fernando, que irá explicar como proteger o seu pequeno nesse verão. Tudo bem, doutor? Mais uma vez, seja bem-vindo aqui. Muito obrigado. Obrigado também por abrir esse espaço para a gente falar de saúde. Doutor, férias são tudo de bom. Porém, se os pais não estiverem vigilantes, tanto a água quanto o sol podem causar riscos, né? Bebês de 6 meses podem estar acompanhando os pais ao banho de sol? Programaço, né? Todo mundo quer saber isso, mas... Franz, com 6 meses, a criança, até os 6 meses, a pele da criança é muito fininha, né? Então a gente tem que ter um cuidado especial, porque a proteção que a pele confere pra gente, ela não é a mesma pro bebê, né? Então até os 6 meses a gente tem que ter cuidado, certos cuidados com banho de sol.
né? O principal cuidado que é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria são banhos de sol de até 15 minutos antes das 10 da manhã, depois das 4, 5 horas da tarde. Aí é um banho de sol legal, saudável, faz até bem, né? Esse pode. Fora disso, mais tempo, lugares muito ensolarados, a gente tem que evitar crianças abaixo de 6 meses. E doutor, como os pais podem estar protegendo as crianças do sol? Não, a proteção, principalmente, Fran, tem que ser física, né? Uma proteção mecânica. Então, assim, chapéu, roupinhas, né? Isso daí é muito importante, guarda-sol, né? É a principal proteção que você pode oferecer para o teu filho, né? Mas só que, cara, a gente tem certas coisas que a gente pode fazer, a gente tem a tecnologia a nosso favor, né? Que ajuda bastante, né? Protetor solar, então vale fazer a proteção solar a partir dos 6 meses de idade, quando você for expor seu filho a temperaturas maiores, a ambientes mais ensolarados, então vale a pena usar o protetor solar também, né? E também vários outros aparatos de proteção mecânica, blusinhas, calças, tal, isso daí vale a pena. Para os menininhos boné, para as menininhas o chapéuzinho. Chapéuzinho é tudo de bom. Fala agora um pouquinho, doutor, sobre a importância de oferecer líquido nesse verão. Isso daí, Fran, tem que falar direto para a câmera, que as mães têm que saber, né? Que todo líquido que você oferecer, mãe, é pouco. Todo líquido que você oferecer é pouco. Tem que oferecer muito líquido, Fran, né? Isso daí é interessante falar que quando eu estava lendo a pauta da matéria, né, me veio aqui uma história de quando eu trabalhava na emergência de um município praiano, né, que a gente ficava o dia todo atendendo crianças desidratadas por conta da falta de oferta de líquido para elas. Então, o dia todo, a maior queixa, a maior preocupação era com crianças desidratadas, né? Então, isso é um problemaço. A gente tem que oferecer todo o líquido que você oferecer, mãe, ainda é pouco, então ofereça bastante. Doutora, aproveitando por falar em calor, explica um pouco essa frase. Se você está com calor, o seu filho também está com calor, porque tem pais que acham que as crianças são totalmente diferentes deles. Não é? Parece que a criança, ela tá sempre sentindo frio, né? A gente encapota a criança toda, né? A gente estava conversando sobre isso antes. Eu vejo na maternidade, na saída da maternidade, às vezes, a mãe com roupinha super confortável, super tranquila, e a criança toda enrolada, como se ela estivesse ali. A gente quer proteger, tem um instinto de proteção, né? Isso daí é inegável, a gente tem que proteger mesmo. Mas às vezes a gente tem que ter o bom senso, né? Hoje mesmo eu publiquei nas minhas redes sociais uma referência, uma tabelinha de referência, né? Muito legal, dá para você encontrar aí nas principais redes sociais, né? Justamente isso, da temperatura para tipo de roupinha que você deve usar, uma correlação bem legal, né? Agora, a gente não pode pensar que a criança está sempre com frio, a gente tem que ter noção de que se a gente está com calor, essa criança está com calor também. Sim. Por falar nesse calor nas crianças, alergia do suor nos bebês, as famosas bolinhas, o que fazer? As famosas brotoejas, né? Na verdade, isso daí, Fran, está muito relacionado com a imaturidade dos ductos, né, de suor da criança, né? Então, uma criança pode ter, a outra pode não ter, né? E não existe um tratamento, né, ideal para isso, né? O que a gente pode fazer, obviamente, é fazer com que essa criança ela sue menos, né? É o principal tratamento, talvez a principal precaução, né? A gente colocar roupas mais frescas, né? Manter o ambiente bem ventilado, né? Isso daí talvez a gente consiga fazer com que a criança sofra menos. Doutor, alguns pais acham que passar o protetor assim que chegam à praia ou à piscina é o suficiente para o dia inteiro. Erradíssimo, né? Erradíssimo, né? O protetor solar, ele é uma ferramenta importantíssima, né? E importante, Fran, a gente ressaltar que um dia de praia com uma criança pequena não é um dia relaxante. Não é, mãe. Não vai ser um dia, né, de total alegria. Vai ser um dia de preocupação. Você vai ficar ali atrás do filho, botando protetor toda hora, independente do que tiver na embalagem do protetor solar. O protetor solar, o suor, a água, eles tiram realmente uma parte daquele protetor, tá? Uma parte do creme. Então, a gente precisa ficar repondo o tempo todo. O que eu falo para meus pacientes, e é uma verdade, todo mundo já sabe, é que às vezes a gente ficar colocando protetor o tempo todo, no corpo todo, tal, isso daí realmente dá muito trabalho.
o que dá para fazer e é muito legal são as roupinhas de proteção solar. Aquilo ali eu adoro, né? Que são as roupinhas de microfibra, que são justamente, que tem um fator de proteção já, então já cobre já praticamente metade do corpo. Você não precisa ficar repondo naquele local, você só repõe na mãozinha, no rostinho, nas perninhas, e você consegue oferecer uma proteção maior para essa criança, né? Então quem puder ir adquirir, investir na verdade numa roupinha de proteção, é bem legal. Como o doutor falou, não ser tão agradável para a criança ficar o dia todo na praia, foi muito comum, eu já vi algumas vezes quando eu viajei, as crianças dormirem até, né? Porque acabam ficando muito cansadas, tadinhas. Ficam cansadíssimas, e é o que eu falo, que um dia na praia, né, para os pais, às vezes a criança ela até se diverte bastante, tal, se cansa bastante, né? Mas para os pais não é um dia muito tranquilo, não. Tem que ser um dia de preocupação, um dia de você ficar atrás. Você não pode, se você ficar conferindo muita independência para a criança, você acaba perdendo, acaba tendo uma insolação, acaba desidratando, aí é um problemaço. E o que fazer, doutor, no caso da criança ficar avermelhada ou ardida? Chorar. Chorar, né? Depois que ficou avermelhada, isso daí é horrível, né? Porque a gente tem aí, por casos de insolação, em que a criança, ela além de avermelhada, ela fica se sentindo muito mal, as temperaturas ficam altas, né? Tem também o caso da ardência da pele, né? Na dermatologia, existem alguns conceitos, e o principal conceito que a gente tem que ficar na mente é de acalmar a pele, né? Então, o que dá para fazer quando a criança está avermelhada? O que a gente pode fazer é acalmar a pele dela, né? Compressas de água gelada, as soluções pós-sol, né? Já existem soluções pós-sol que são específicas para crianças, né? É legal também a gente fazer e o que dizem, né, é que compressas de chá, né, chá de camomila, também leva essa calma na pele, né? Então a gente tem que acalmar essa pele, né? Me veio até uma pergunta aqui agora. É necessário passar hidratante após o banho de praia, piscina, na criança? Não, se você conferir a proteção necessária, então você não tem necessidade de passar um hidratante pós-praia, tá? Mas agora, se você percebeu que a pele está muito avermelhada, vale a pena passar uma loção hidratante pós-praia. É verdade ou é mito que quanto mais clara a pele da criança, maior a necessidade de protetor solar? Não só da criança, Fran, de nós adultos também, né? Então, a melanina, que é o pigmento que confere proteção à pele, né? Na criança mais clara, esse pigmento ele é um pouco mais baixo, né? E na criança mais escura, esse pigmento ele é mais abundante, né? Então, a criança, o adulto que tem a pele mais escura, eles têm mais proteção, né? Então, é a máxima de que, cara, quem é racista é invejoso, porque ser negro é muito melhor. Isso é. Doutor, mito ou verdade, novamente, de que a criança pode comer muito e não pode tomar banho de piscina ou de praia? Minha mãe falava isso, minha avó falou para minha mãe, minha bisavó falou para minha avó, né? Então isso daí é uma sabedoria popular que é muito verdadeira, Fran, né? Então, depois que a gente come, principalmente uma refeição grande, né? Todo o nosso sangue fica concentrado no sistema, né? No sistema gástrico. Então, né? É totalmente plausível que a gente espere um pouquinho, pelo menos 1 hora depois da refeição, para fazer qualquer exercício físico, né? Então, a água, entrar na água, estar na água, brincar na água, é um exercício. Então, assim, vamos esperar 1 horinha depois da refeição e depois volta a brincar normalmente, né? Sem risco de ter uma congestão. Doutor, se entrar água no ouvido, pânico ou não? Nunca pânico, né? Mas a gente tem que ter certas preocupações, né? Uma vez ou outra, Fran, é normal que entre água no ouvido, sim. Isso não é um grande problema. Você deixa a criança deitadinha na cama, de ladinho, aquela água vai escoar, né? Algumas crianças, elas têm uma tendência de sempre entrar água no ouvido, algumas ficam com dor de ouvido, né? Essas crianças, a gente precisa ter uma precaução antes de entrar na água, né? A gente pode usar tampão, né? Que é para essa criança, para a gente proteger essa criança de entrar água no ouvido, dessa água proliferar bactérias, esse tipo de coisa. Pode ocasionar uma infecção. Exatamente. Né? Então, assim, uma vez ou outra, entrar água no ouvido não é um problema. Mas se o seu filho, ele tem sempre esse problema de entrar água no ouvido, dor no ouvido, pós-piscina, então vale a pena a gente proteger antes, né? Se tiver complicações, tem que levar para o médico, para o hospital, para a gente dar uma olhada.
Show. E qual seria o melhor tipo de boia para criança? Porque tem a de cintura, de pescoço, tem aquela tipo colete, qual seria melhor? Tem todas as opções de boia, né? Então eu estava conversando isso com a minha esposa na hora que a gente estava vindo para cá. Fran, seguro, ideal, né? A palavra ideal, nenhuma é legal. Nenhuma é legal, nenhuma é ideal, nenhuma é perfeita, né? A gente tem que ter primeiro o conceito de que a gente não deve conferir independência para a criança dentro da piscina, né? Ah, mas eu queria uma proteção a mais, queria uma boinha para dar uma proteção a mais. Então use o colete, né? O colete, dentre todas as boias, é o que oferece melhor proteção e o menor risco de acidente, né? A boia de braço, ela pode migrar, né, para aqui, para o cotovelo, e eu vejo muita criança afogando com os braços para cima. A boia de cintura, a criança pode virar e ficar, né, se afogar com as perninhas para o alto, né? Isso eu não estou falando de ler, não, isso eu estou falando de ver. Já vi isso acontecer muitas vezes. Doutor, e o sol, o sal do mar, o cloro da piscina, eles podem ocasionar uma conjuntivite na criança? Podem ocasionar conjuntivite, pode ocasionar outras infecções também, né? Lembrando que a areia, a água do mar, né? Elas podem ser lugares onde estão depositados espórios de fungos, de bactérias, né? Então, a chance, se a criança entrar em contato direto com isso, ela tem uma chance muito maior de pegar alguma infecção, os olhos principalmente. E para terminar, doutor, sucos e frutas no contato com o sol, com a criança, provoca manchas na pele, sim ou não? Pode provocar, principalmente frutas e sucos cítricos, né? Então, o que a gente tem, os maiores relatos são sucos de limão, de laranja, né, com vitamina C, que são mais cítricos. São lesões bem superficiais, Fran. Geralmente elas sequer doem, mas são lesões que ficam avermelhadas, ficam durante uma semana mais ou menos um pouco mais enegrecidas e depois elas somem. Causa muito medo nos pais, né? Então, são aqueles relatos dos pais que chegam desesperados. Meu filho está todo manchado. E às vezes é por causa desse suco da fruta mais cítrica, né? Então a gente tem que ter cuidado com o sol em geral, né? Então, terminou de chupar uma fruta, não é para deixar de chupar uma fruta, tá? Mas terminou de chupar uma fruta, terminou de beber um suquinho, né? Lava as mãos, tenta passar uma aguinha, né? Que é justamente para a gente não ter esse tipo de problema, tá? Mas se tiver esse problema, geralmente não é nada grave. Isso, para você que está em casa, ótimas dicas, doutor Paulo Fernando, sempre arrebentando aqui no Hora da Beleza. Doutor, muito obrigado mais uma vez. Não, muito obrigado a você que está abrindo esse espaço aí para as pessoas saberem um pouquinho mais, isso é muito legal. Aproveita e repete isso, o Instagram que lá, gente, tem ótimas dicas, tô seguindo lá firme e forte. Não, inclusive eu coloquei até uma relação no Instagram, meu Instagram é @dr.paulodias, @dr.Paulo Dias, né? Aí lá tem sempre várias dicas, até respondo algumas pessoas que vêm me procurar no direct, que tem alguma dúvida, alguma coisa, eu sempre tento responder. Então é isso, sigam lá no Instagram, porque o Instagram tá show de bola. Mais um intervalo, não saia daí, eu volto rapidinho. Quando o assunto é sobrancelhas, a confiança na qualidade realmente importa. Pioneiro na cidade de Nova Friburgo em microblading fio a fio hiperrealista. Contamos também com cabelos e unhas. Estúdio Bela Alves, você mais bela. Rua General Osório, 232 Centro, no coração de Nova Friburgo. Belezap 981558857. Facebook Estúdio Bela Alves. Restaurante Papa Quilo, ambiente acolhedor, aberto todos os dias de 11 às 15 horas, inclusive nos feriados e fins de semana. Também fornecemos quentinhas além do prato comercial. Temos ainda o melhor churrasco de dar água na boca. Venha nos prestigiar com a sua preferência. Restaurante Papa Quilo, comida com gostinho de quero mais. Shopping Roseral, Rua Doutor Jorge Aljac, Loja 15. Telefone 99893-9962. Restaurante Papa Quilo.
Venha fazer parte do Celeiro Loja Colaborativa, um espaço reservado para você, microempresário que quer alavancar o seu negócio. Aqui no Celeiro Loja Colaborativa, seu produto ganha mais visibilidade. Aluguel de espaços com um preço que cabe em seu bolso e sem burocracia. O que está esperando? Venha fazer parte do Celeiro Loja Colaborativa. Seu negócio no lugar certo. Rua Vicente Sobrinho, 234, Olaria. Telefone 99722-0278. No verão, você cuida mais do seu corpo. No outono, você fortalece o organismo para a chegada do inverno. No inverno, aparece aquele resfriado e você trata logo de curar. Na primavera, o importante está na sua beleza. Agora, se você viver todos os dias, as 4 estações do ano, melhor mesmo é contar com a farmácia Estação Saúde. Aqui você tem tudo o que precisa para cuidar da sua saúde o ano todo. Farmácia Estação Saúde, valorizando a vida, sempre. Procurando acessórios femininos? Venha para a Intimidade Secreta. Trabalhamos com a linha completa de Ruby Rose, batons, sombras, toda a linha de pincéis, iluminadores, corretivos e kit necessaire. Intimidade Secreta, Rua Manuel Lourenço Sobrinho, Olaria. Telefones 3512-2365 ou 99943-6653. Intimidade Secreta, você mais bonita. Venha mostrar o seu talento na Mil Cores Artes curso de pintura, tela, tecido, cerâmica, madeira, entre outros. Mil Cores Artes, Avenida Júlio Antônio Tuller, 145, Sala 106, Olaria. Telefones 2521-2222 ou 99701-5609. E você, sabe como estão seus fios? O motivo da queda e do ressecamento? Talvez você não esteja usando os produtos certos. Então vamos ver como foi esse evento que aconteceu lá na Império de Análise Capilar. Roda o VT. Estou aqui na perfumaria Império da Beleza para acompanhar o passo a passo no cabelo da Miriam com a linha Ondulelê da Vides Cosméticos. Estou aqui agora com o Helder, que vai explicar um pouco pra gente. E aí galera, agora eu vou fazer o passo a passo, começando com o shampoo Ondulelê. O diferencial desse shampoo com os demais, que geralmente, quando a gente se trata de cacho, todo mundo pensa que a gente tem que usar algum produto que seja extremamente hidratante. Só que as cacheadas, elas costumam finalizar com muito óleos, com muito creme de pentear, e isso acaba fazendo o quê? Acumulando o produto. Automaticamente, se eu não lavar com um shampoo que ele seja mais transparente, ele vai ficar sujo, onde vai dar aquele aspecto de cabelo mais pesado, não consegue ter o volume na medida certa. Então vamos começar. A propósito, você falou em óleo, né? Que as pessoas finalizam com óleo, que é muito errado. Porque o óleo exposto ao sol acaba danificando, no modo de dizer, fritando o cabelo, não é isso? Com certeza. Além de fritar esse cabelo e queimando essa fibra, o cabelo, as meninas acham que ele vai ficar mais sedoso e mais brilhado. Pelo contrário, vai deixar a fibra muito mais opaca. E o que acontece, né, usando o óleo certo, seria fazer uma umectação, que é usar o óleo durante a noite, né, a noite inteira, e lavar pela manhã. Que ele vai fazer como umectação, ainda vai funcionar como um pré-shampoo. Ele vai estar o quê? Ele vai estar inibindo tudo aquilo que faria mal à fibra. Então é isso, vamos acompanhar esse passo a passo. O shampoo, ele é um shampoo transparente. Eu costumo falar que ele é em gel. Automaticamente, eu costumo ser o produto, passar na fibra. Porque, como é um cabelo cacheado, as pessoas costumam achar que esse cabelo é um cabelo mais forte. Pelo contrário, ele é muito mais sensibilizado. Primeiro eu aplico todo o comprimento.
A primeira vez ele não vai espumar muito, isso é normal, porque ele é um shampoo transparente. Tem alguma dica em relação a movimentos que lava o cabelo? Como ele é um cabelo cacheado, eu vou fazer movimentos circulares. Para quê? A corrente sanguínea possa ser ativada. Isso vai trazer para esse cabelo o quê? Um pouco mais de oleosidade, que é geralmente o que ele não tem. E o cabelo da Minian é um cabelo que tem uma textura muito boa. Apesar dela recentemente ter feito um processo químico. Explica um pouquinho sobre esse processo de luz, processo químico aí para o cabelo cacheado. Vamos lá. O processo químico para cabelo cacheado tem que ser um processo pelo qual a primeira coisa que a gente tem que fazer é um teste de mecha para avaliar como está a saúde desse cabelo. E dependendo do que o cliente quer. Se eu quiser mechas muito claras, eu tenho que fazer ela bem devagar, começando com uma água mais baixa para ir subindo, porque a fibra capilar de determinados cabelos costumam alisar. Então nunca comece com uma água de 40 volume em um cabelo cacheado, que corre o risco da sua cacheada sair liso do seu lavatório. O que conta também muito é a questão da hidratação, né? As pessoas têm que fazer, podem até fazer as luzes, mas também tem que hidratar. Sempre, 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 sempre. Geralmente, quando eu faço as luzes, as pessoas elas cometem o erro de achar, acabei de fazer luzes, vou usar queratina. Não, ela é uma proteína, então ela vai enrijecer essa fibra e vai correr o risco de quebrar. Então, sempre com nutrição e hidratação. A nutrição, que são os nutrientes, que são os óleos, e a hidratação, que é a reposição de água que esse cabelo está perdendo. Então, a gente sempre faz um cronograma nutrindo a fibra e hidratando. E uma vez no mês, aí sim, você vai poder usar a queratina. Que realmente eu recomendo só se eu fizer o procedimento e esse cabelo vier a partir. Só para explicar para o pessoal que está em casa, você continua indo no shampoo, né? Continua indo no shampoo. Não dorme não, menina. Ela tá adorando isso aí. Aquilo que você falou, só em passar o shampoo. É muito interessante. Porque eu costumo explicar para os clientes que a linha Vits é uma linha inteligente. É uma linha que ela vai fazer, ela vai ativar realmente os seus cachos. Vai criar memória. E a Andulelê é perfeito para esse caso. Comprimento, nunca esfrega. Sempre com a espuma do cabelo você retira, para você não partir a fibra. Ó, só com o shampoo aplicado, você já consegue ver a ondulação ativando, ó. Foi o que eu falei com você, né? Tem algum tipo de shampoo que quando você passa resseca demais o cabelo fica muito duro, né? E esse não. E mesmo sendo um shampoo transparente, que era para realmente ter essa sensação. A única coisa que vocês vão ter que prestar atenção é que ele não vai ter esse poder de espuma muito grande. Isso não quer dizer se está espumando ou está limpando. O pessoal peca muito nisso, né? Achar que um shampoo que espuma, ele tem um poder muito grande de limpeza. Não, pelo contrário. Gente, é impressionante, eu fico encantado. Olha. Eu nunca vi um shampoo que modela os cachos, né? Primeira vez. E mesmo estando molhado, você consegue perceber, para quem gosta do volume, ele já proporciona isso, ó. Ó, outra dica que eu vou dar. Aqui hoje eu estou usando uma água morna, que está mais frio, mas geralmente vai lavar a cabeça, prefere ela fria mesmo ou um ambiente bem natural. A fibra agradece muito, para não roubar brilho
não deixar o cabelo, ele vai ficar mais opaco e sem vida. Então água quente totalmente prejudicial. Principalmente para as cacheadas. Porque ele é um cabelo que ele já sofre. Então ele precisa realmente de algo que dê brilho, que dê vida e deixe ele bem vistoso. Uma coisa também que não é muito boa pro cabelo cacheado é a quantidade de creme, né? Tem gente que tola o cabelo de creme e depois passa um óleo de coco e sai na rua. Isso também não é bom. Outra dica que eu sempre ensino, para isso em geral, não só para cacheada, mas para cabelo normal. Quando se trata de cosmético, mais é sempre menos. Quanto menos quantidade, melhor resultado. Quanto maior for a quantidade de produto aplicado na fibra, pode dar o efeito rebote, que é o efeito contrário. Em vez de ele ter a função de hidratar esse cabelo, ele vai pesar e vai deixar sem vida. A quantidade certa vai deixar ele realmente como ele precisa. Então a dosagem é muito importante. Olha, Miriam. Agora, Miriam, passa a mão na fibra só com shampoo. E você acabou de fazer o quê? Ó, não, mas é algo assim, é surpreendente mesmo, ó, que eu só usei o shampoo no cabelo dela. E ele não roubou o volume que ela gosta. Ó. A parte aonde tá descolorida, ó. E é um cabelo que está totalmente resistente. Geralmente eu gosto de fazer esse teste com o cabelo seco, porque o cabelo molhado ele fica fragilizado, mas mesmo assim, ó. Ó, a profissional que fez as luzes está de parabéns. Outra coisa, vou usar a máscara. Sempre uma espátula. Nunca põe a mão aqui dentro. Por quê? Eu vou estar contaminando, porque por mais que você lave, as unhas são sempre sujas. Não adianta, vou passar álcool, não. Espátula pro cabelo dela. Ó. Agora quer ver uma coisa legal? Aí vocês me perguntam, mas por que tudo você aquece? Porque eu tô ativando. Vou pegar o cabelo. Sempre respeitando, gente, a raiz, por mesmo ser um cabelo cacheado, eu não posso trazer o excesso de oleosidade para esse cabelo não ter futuramente queda, coceira. Ó. Então certo é não passar o creme de tratamento e condicionador na raiz. Na raiz não, tem que respeitar. Isso é uma regra geral. Quando quiser usar um creme de pentear, um condicionador ou uma máscara na raiz, eu tenho uma outra dica bem legal. Olha como ele rende. O que você faz? Você pega, passou na raiz, pega o shampoo seu normal, passa superficialmente em todo o couro e deixa escorrer. Assim você tira o excesso. Rende demais, pela quantidade que você colocou, eu achei que não ia dar. Mas é o que eu te falei, ó. Ó. Viu? Aí, às vezes, um pote daquele de... é 250, não é isso? As cacheadas falam, mas eu tenho muito cabelo. Eu falo, não é a quantidade, é a qualidade. Aí tá o diferencial. Porque a Miriam também tem muito cabelo. Muito cabelo. Ela tem muita intensidade de fio. Isso para ela que é cacheada é perfeito. Olha. É muito interessante, ó. E como ele tem a função de modelagem, olha. Olha, onde eu passei. Só um detalhe, né, que o pessoal que está em casa às vezes não conseguiu perceber, você usou o shampoo primeiro, depois creme de tratamento, depois condicionador. As pessoas têm defeito de usar shampoo, condicionador e creme de tratamento. A ordem certa é essa que você aplicou aqui. Mesmo. Por quê? Porque quando eu estou usando o shampoo, ele vai levemente abrir. Então eu preciso disso para penetrar qualquer coisa.
Quando eu vou hidratar com qualquer máscara, eu estou introduzindo. Depois eu preciso selar, que é fechar. Eu brinco que é fechar a portinha. A gente abre, introduz e fecha a portinha. Porque se eu só usar um shampoo e uma máscara, vai ficar legal? Sim, hoje e amanhã. Por ele estar aberto, não vai fazer o efeito, não vai ser eficaz. E se eu usar da forma errada, usar shampoo, vir com um condicionador e pós-condicionador estar usando uma máscara, eu estou jogando meu dinheiro fora. Por quê? Vai dar emoliência? Sim, mas não vai fazer nada, porque não vai penetrar. Não está hidratando o cabelo dessa forma. Agora, olha isso. É que você não está vendo. Só com a máscara. Tenho certeza que ela vai adorar esse resultado. Ele vai ficar perfeito. Agora a gente vai deixar, olha, vamos deixar esse produto agir. Eu posso deixar ele agir de 5 a 15 minutos. Se for no meu corre-corre, 5 minutinhos vai ser eficaz. Agora, se eu quero uma fibra bem mais hidratada, 15 minutos. Então, Fran, depois de 15 minutos, olha como o cabelo fica, só com a hidratação. A gente vai enxaguar essa fibra. E você percebe que ele realmente fica sedoso e soltinho. Ele hidrata na medida certa, sem dar aquele aspecto de cabelo pesado. Tem alguns cremes de hidratação que deixam o cabelo duro, né? Isso, ele não, ó. Porque ele contém manteiga de karité, D-pantanol e o colágeno vegetal. Me veio até uma dúvida agora, né? Porque tanto eu quanto a Miriam, a gente pertence a uns grupos de cachos de transição capilar no Facebook, né? E algumas meninas acabam usando creme de hidratação como no lugar do creme de pentear e acabam passando aquele monte de creme de hidratação no cabelo para sair, certo ou errado? Olha, se ele tiver a função de hidratar e de finalizador, sim. Agora, se não tiver essa função, eu não recomendo. Porque creme de hidratação está dizendo, ele vai hidratar a fibra e ele tem o tempo certo para estar. O creme de pentear, ele é um finalizador, então eu posso deixar no cabelo. Agora, se ele for um creme 2 em 1, que tem a função de estar recondicionando, hidratando, e ele pode finalizar sem pesar, sim. Que há muitos também que tem essa função, só que fica o cabelo muito opaco, muito pesado, sem vida. E a cacheada, ela não quer isso, ela quer vida, que o cabelo fique vistoso, fique bonito e soltinho. Agora vamos condicioná-lo? Isso aí. Vamos seguindo a ordem agora: shampoo, creme de tratamento, condicionador. Isso. E lembre que cosmético mais é sempre menos, é o suficiente. Peguei, ativei, sempre do meio para as pontas. E eu sempre recomendo deixar o condicionador, agir 3 minutos. Que é o tempo que ele tem de selagem dos fios. Se eu pego embaixo do meu chuveiro, o meu condicionador, aplico e retiro, ele não vai fazer nada. Você vai estar realmente jogando o produto fora. Ele precisa desse tempo para agir. Enquanto você estiver se banhando, você vai deixar lá o condicionador agindo. Porque qual é a função de condicionar o cabelo? Quando eu estou condicionando, eu estou hidratando, selando, alinhando, tirando os frizz. O que eu estou adorando é o rendimento do produto. Realmente, ele é muito eficaz. Eu costumo falar que ele é mágico, porque é uma quantidade muito pouca, porém você consegue obter. E o próprio condicionador, ele tem um efeito máscara.
Maravilhoso. E a definição é perfeita. É isso que uma cacheada busca. A gente não só quer ter, no caso elas, o cabelo cacheado. Ela quer ter cachos soltos e com a aparência mais natural possível. Sem ter aquele aspecto pesado, aquela sensação durinha que muitos cremes deixam, né? Até mesmo tem condicionador que quando você passa, muitas vezes a gente encontra cliente no salão ou mesmo no ponto de venda que, mas eu passei, ficou duro. E não é isso, ó. Vamos dar umas dicas aí, aproveitando que o cabelo dela vai estar descansando agora um pouquinho, condicionador para as cacheadas, né? Não é correto molhar todo dia, porque a gente tem cabelo cacheado, tem uma dificuldade muito grande para pentear o cabelo ter que molhar. Isso não é certo. Com certeza. O ideal é, hoje eu lavei o meu cabelo, eu hidratei, condicionei, ou você usa o DEAF, que é o dia seguinte, que já são aqueles preparos que tem, a Vit Cosmético também tem esse produto próprio para venda, ou uma misturinha que eu ensino, que é você pegar o seu creme de pentear, aplicar uma quantidade de 2 colheres de sopa, completa com água mineral e se tiver algum olhinho que a gente fala, se tiver algum silicone, alguma coisa que se der no cabelo, aplique umas gotinhas, você vai misturar, fazer essa misturinha e vai borrifar. Quando você borrifa, o que acontece? Nesse cabelo do dia seguinte, você ativa o produto. E outra coisa que é muito interessante, quando faz essas misturinhas, costumam usar muito soro fisiológico. Não, ele contém sal. É como eu estivesse aplicando água do mar. Aí tem cacheada que fala, o meu cabelo fica bom, mas isso não é uma regra geral não. Então o ideal é água mineral. Então, mas não significa que fique bom naquele momento e que não esteja destruindo o cabelo com o passar do tempo. Com certeza, porque o que acontece? Se eu não vou usar, ele contém o sódio que vai deixar esse cabelo mais seco, enrijecido. Então o ideal é a água natural ou a água mineral. Qual seria o tipo de pente correto para um cabelo cacheado? Porque muita gente penteia com escova, né? Dentes muito finos. É o certo ou é errado? Eu sempre recomendo pentes largos ou dedos. Geralmente a gente penteia ele molhado. E quando ele estiver seco, o pente garfo para dar aquela definição. Mas o ideal é dedos, ó. Ele molhado, ele desliza. Eu já percebi que se você for passar um pente com um dente muito pequeno, apertado, acaba deformando os cachos, que é o que a gente não quer. Quebrando. Então o ideal é o pente largo e os dedos, mas de preferência molhado. Cabelo cacheado, ele não é um cabelo que ele não se deve utilizar pente depois que ele está seco. Então ele molhado, até se você quiser usar um pente fino com ele molhado, você pode, ele está molhado. A textura não vai quebrar. Agora, ele seco, só mesmo o pente garfo para dar forma. Agora eu vou tirar. Meninas, depois de lavado, hidratado e condicionado, agora a gente vai finalizar esse cabelo usando o ativador de cacho da Vits Andulelê. Diferencial, contém colágeno vegetal, manteiga de karité e o depantenol e filtro solar. Eldo, como você faz esse processo de finalização? Como você vai fazer aqui com a Miriam? Olha, eu vou peguei o cabelo dela, dividi, e agora eu vou fazer mecha a mecha nessa quantidade, ó. Ó, como eu sempre falo, você me perguntou mais cedo em relação, devo usar escova, devo usar pente? Dedos. Porque eu não vou agredir a fibra. E só em passar, olha, eu consigo definição. Ó, as pontinhas ainda agarra levemente porque ela acabou de descolorir, mas em compensação, ó, é o que ela quer, definição.
Então, se eu preciso de definição, nada melhor do que os meus dedos. As pessoas às vezes se perguntam qual é a mágica que esses meninos fazem no cabelo. Tudo também tem um tempo e uma dedicação, né? Não adianta você pegar aquele bolo de creme, passar por cima do cabelo e achar que o cacho vai ficar definido. É o que você está fazendo aí. Um passo a passo que exige tempo, dedicação, paciência para sair um resultado perfeito. Com certeza. Não há necessidade também. Tem meninas que pegam mechas muito fininhas. Não tem essa necessidade. Você não tem que emplastar o cabelo. É aquilo que eu te falei. É botar a quantidade correta. Sempre pelas pontas, tá? E vai subindo. Ó, assim nas pontas. Respeitando sempre a raiz. Ainda mais que ele já foi hidratado. Então, se eu subir muito, vai dar aquela sensação de cabelo sujo. Então é isso, viu, gente? Nada de creme na raiz, porque depois também que for passar o pente garfo pode até atrapalhar, né? E não vai ter o volume que você almeja. Eu quero volume. Então, se eu passo muito creme na raiz, ele vai pesar. Se ele pesar, eu não consigo o volume que eu almejo. E esse resultado aí maravilhoso na Miriam. Quem tá em casa deve estar assistindo aí o antes e depois. Fala um pouquinho pra gente desse cabelo, que arrasou. Aí, gente, esse foi o resultado com a linha Vitson do Lelê. Cabelos extremamente sedosos, com balanço e cacho extremamente definido. E aí, Miriam, o que você achou? Tô apaixonada no meu cabelo. Amei, tá muito bem. Tá bem cacheado, bem volumoso, com muito volume, bem definido. Eu tô querendo levar ela pra casa, gente. E aí, meninas, querem ter esse resultado? Venha para o Império da Beleza. Aqui tem um mix de beleza para os seus cabelos. Eldo, agora fala um pouquinho da linha da Vitz, né? Porque não tem só para cabelos cacheados, tem para lisos, né? Tem para química. É uma linha extremamente completa. Eu tenho linha para cabelos cacheados, para cabelos lisos, para hidratação, reconstrução. Tem um efeito liso gradativo. Vem para o Império, aqui você vai achar produtos maravilhosos, inclusive Vitz Cosméticos. Espetacular esses eventos que acontecem lá na Perfumaria da Império, né? Beijo, Miriam, essa blogueira linda aqui da nossa cidade. Também um beijo para Tatiana, para Marquinhos e toda a equipe da Império da Beleza. Agora eu vou falar para vocês de 2 sorteios. O primeiro é esse kit, que a Império da Beleza mandou para que eu sorteasse para vocês, da Vitz, esse kit maravilhoso. E para concorrer, basta curtir as 2 páginas que aparecem aí na sua tela e marcar 2 amigos no post que aparece lá na página. E também dessa garrafa maravilhosa que aparece aí também na sua tela, que foi a dona Sônia da Mil Cores, que enviou para que eu sorteasse para vocês. Basta curtir também as 2 páginas que aparecem na sua tela e marcar 2 amigos no post que aparece no Facebook. E nós ficamos por aqui. Eu queria agradecer a Isabela, do Bela Sobrancelhas Makeup, pela linda maquiagem. Isabela, um beijo. Nosso próximo encontro é terça que vem. Tenham todos uma ótima semana. Beijo grande.